Hoje eu vou falar de algo que há muito tempo vem queimando dentro do meu coração. Mas antes, deixa eu te lembrar de quem foi Ezequiel, porque talvez o avivamento que você precisa possa vir através dessa palavra. Ezequiel nasceu para ser sacerdote. Ele era filho de sacerdote. E naquela época, o sacerdócio não era uma opção, não era uma escolha. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Ou seja, era uma condição hereditária, familiar. E precisava também se preencher alguns requisitos para poder assumir esse sacerdócio. Não se podia ter nenhum problema físico. Tinha que se ter um pouco de conhecimento em zootecnia, porque era o sacerdote quem avaliava os animais quando vinha para o sacrifício. Tinha que se ter um pouco de conhecimento em medicina, porque era o sacerdote quem dava o diagnóstico das doenças e o atestado de cura. Tinha que se ter conhecimento das leis de Deus, porque era o sacerdote quem levava a palavra para os homens. E tinha que se ter o conhecimento das leis dos homens, porque o sacerdote também participava ativamente das decisões e das penalidades aplicadas naquela época. E essa consagração, para ela existir, era preciso que a pessoa completasse 25 anos de idade, sendo que se consagrava com 25 anos de idade, mas para exercer o ministério apenas quando já se fizesse 30 anos. Então, e ainda mais, para essa consagração consistia em receber sangue na orelha direita, no polegar direito, no dedão do pé direito, porque o sacerdote, diferentemente do profeta, que enquanto o profeta recebe a palavra de Deus e leva aos homens, o sacerdote ele precisava ter uma escuta ativa, porque ele precisava receber dos homens e levar para Deus. Então, o sacerdote ele precisava ter esse tempo de preparo, que era entre os 25 e os 30 anos, entre a consagração e a participação ativa no ministério, a dar início ao ministério. E Ezequiel ele já se encontrava nesse momento. Ele já se encontrava no momento onde ele estava prestes a viver aquilo que ele foi treinado para viver, aquilo que ele acreditava que ele ia viver. E nesse momento, a partir desse momento, há uma reviravolta e a vida de Ezequiel muda completamente. E ele que acreditava que ia exercer o seu sacerdócio aos 30 anos, agora, devido à tentativa da tomada de Israel, onde há uma segunda leva de cativos para a Babilônia, Deus agora leva Ezequiel para ser profeta agora neste lugar. E prostrado às margens do rio Quebar, é ali que Deus agora vai falar com ele. A Bíblia diz que nesse lugar Deus vai falar com Ezequiel através de visões. Então, mesmo na crise, mesmo na tempestade, Deus pode abrir os céus para você também. E Ezequiel estava vendo ali a agonia do povo, porque havia crise de diversos aspectos, havia sequidão, havia abandono. E no capítulo 37, Deus fala a Ezequiel na visão do vale de ossos secos. E ele diz na visão: veio sobre mim as mãos do Senhor e me deixou no meio de um vale cheio de ossos secos. E ele também fala: e me fez andar ao redor. Ou seja, era um vale cheio de morte, onde só havia ossos ali. A palavra esperança, ela não existia. Tanto é que tem um versículo que diz que a esperança pereceu. A gente costuma dizer que a esperança é a última que morre, mas naquela situação ali a esperança literalmente morreu. E assim é na nossa vida. Às vezes,
Deus permite a gente chegar a um vale, a um deserto, onde as nossas esperanças são reduzidas, para que assim a gente possa se chegar a Ele. E perceba que Ezequiel também fala, e Ele me colocou no meio e me fez andar ao redor. Ou seja, isso é porque Ezequiel, ele precisava viver aquela situação tanto com os olhos de quem está dentro, de ver de dentro, como com os olhos de quem está fora, e ver e vivenciar de fora. E esse capítulo 37, ele fala de um tempo terrível em Israel, onde havia crise social devido à ausência de chuvas, onde havia crise espiritual devido ao paganismo. E Deus, quando ele coloca Ezequiel no vale, a ordem é: profetiza, profetiza. Imagine você profetizar a ossos secos. Mas antes disso, Deus ainda faz uma pergunta para Ezequiel: Filho do homem, é possível reviver esses ossos? Ezequiel poderia ter dito: não, é impossível, porque afinal era osso, estava morto. O morto, ele não fala. O morto é insensível, a gente chama e ele não escuta. O morto não tem ação, ele não levanta. O morto se deteriora. Mas Ezequiel, num lampejo de fé, ele diz: Deus, tu sabes. Tu sabes. E é nessa hora que a gente olha e vê que realmente é bem-aventurado aquele que obedece sem questionar. Porque a partir do posicionamento de Ezequiel, há esperança. Afinal, profetizar não é dizer o que eu quero ou o que você quer. É ministrar a palavra de Deus com autoridade. Não é a minha palavra, não é a sua palavra, mas é a palavra dele. E com confiança, ressuscita, cura, renova, purifica, restaura. E às vezes, para você não ser só mais um contador de testemunho dos outros, Deus pode estar permitindo você viver uma situação onde você acha que já não tem mais o que fazer, para que você possa chegar nessa fronteira e poder dizer: Deus, tu sabes. Diante da nossa impossibilidade, Deus às vezes pode ter que nos reduzir a pó para que Ele faça aquilo que só Ele pode fazer na nossa vida. E nós temos a necessidade da intervenção de Deus, porque aqueles ossos, eles por si só, eles não podiam se reparar. Eles não tinham como se reparar sozinhos. Então talvez hoje você possa estar vivendo algo que parece seco, sem resposta, sem movimento. Ou talvez você possa ter feito o que era certo, ter tomado decisões difíceis e ainda assim Deus ter permitido que você chegasse ao vale dos ossos secos. E nesse tempo, você ainda pode estar orando e só vendo silêncio. Sabe, teve uma noite que eu estava com a fé fraca. E eu orava e eu não sentia que Deus me ouvia. E então eu falei para Deus com tanta fé: Senhor, se o Senhor estiver me ouvindo, faz chover ainda nessa madrugada. E não era um dia que estava parecendo que ia chover, mas poucos minutos depois que eu terminei de orar, choveu. E choveu, foi para eu, assim, uma chuva abundante. E Deus me mostrou que mesmo no silêncio, Ele me ouvia. Não importa o que você está vivendo, se já não é mais nem cadáver, se já é osso seco, não importa a extensão da situação. Aquilo que a sua inteligência diz: se conforme, pare. O Deus de Ezequiel está com você.
Fale ao Senhor, Senhor, me ajude a ver uma intervenção milagrosa do Senhor na minha vida. E se a sua mente começar a dizer para você, e aí? Vai ficar aí esperando que não vem? Diga, vem. Deus chama a existência o que ainda não existe. E se esqueleto ressuscitou, e se esqueleto reviveu, é porque vem. Vem. Eu escrevi aqui para você um texto que com certeza vai ajudar-nos a dar clareza. A palavra diz que quando Ezequiel profetizava, houve barulho de ossos que batiam contra ossos, e cada osso se juntava a seu osso, e tendões se formavam, e cresciam carnes, mas não havia espírito. Então Deus disse, profetiza ao espírito, profetiza. E ele diz, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E o Espírito entrou neles, e se puseram de pé como um exército. Quando Deus fala com o morto, Ele ouve muito mais que eu e você. Ossos se juntam, organização. Carnes aparecem, estrutura. E aí a Bíblia diz que ainda não havia vida. E aí Deus diz de novo, profetiza ao Espírito. E aí o Espírito vem e há vida. Então Deus fez e Deus fez de novo. E o que fica para mim e para você agora é profetiza. Profetiza. E logo, logo, você vai estar ouvindo barulhos de ossos se movendo. E antes de encerrar, deixa eu te contar uma coisa. Eu também sou autora do livro Quando a História Não É Sobre Ele. Nele, eu trago algumas experiências baseadas em história de amor e nos princípios da palavra. E se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição.